tá? Aceitando aí para a gente poder começar. Bom dia a todos, né? Vamos começar a nossa aula de hoje, ela é um pouquinho mais curta, tá? Mas vamos lá, a gente viu aí na aula passada alguns aspectos históricos relacionados à questão da química medicinal, inclusive vai ficar uma tarefinha para vocês, tá? A partir de agora eu vou começar a abrir as tarefas, a gente finalizou as nossas revisões aí de conceitos básicos, vou deixar um videozinho para vocês com um resumão de farmacologia, tá? São 2 vídeos de 15 minutos, bom vocês assistirem para vocês relembrarem conceitos de farmacocinética e conceitos de farmacodinâmica, tá? Eu vou postar para vocês depois lá no Sala de Aula e no AVA para vocês poderem fazer essa pequena revisão. Então, nós vimos aí, né, que a química farmacêutica, ela se desenvolveu aí exatamente por causa do desenvolvimento de métodos analíticos que foram capazes de começar a reconhecer as moléculas, tanto as moléculas endógenas que a gente tem no corpo, quanto as moléculas de substâncias que têm efeito terapêutico, fármacos, assim como também foram descobertas moléculas que causam dano, né? Agentes toxicantes, que vocês vão olhar com mais detalhe quando vocês estiverem lá na farmacologia. Então, beleza, o que aconteceu? Eu falei para vocês aí que a principal inovação tecnológica foi a descoberta, né, não só da síntese de substâncias, ou seja, não ficar dependente da natureza. A gente vai ver na próxima aula aí o processo de descoberta e desenvolvimento de uma substância, como é que a gente faz, as etapas, né? Vocês também olham aí em tecnologia. Eu vou falar para vocês e vou focar um pouquinho na primeira etapa, que é a etapa pré-clínica, exatamente porque o que interessa aí para a química farmacêutica é o descobrir a molécula, tá? Então, conhecer as suas propriedades físico-químicas, conhecer a sua estrutura, uma vez que nós estamos lidando com fármacos, né? Fármaco, substância quimicamente definida com propriedades conhecidas, capaz de causar efeitos terapêuticos, né? Agente toxicante, quando vocês estiverem lá na toxicologia, vocês vão ver que é o mesmo conceito de fármaco, substância quimicamente definida com propriedades determinadas, mas que causa danos, né? Então, podemos dizer aí que os fármacos e os agentes toxicantes são irmãos, só que um é o irmão bom e o outro é o irmão mau, tá? Então, por isso que vocês veem farmacologia para estudar fármacos e toxicologia para estudar venenos e agentes toxicantes, tá? Mas, enfim. Então, lá no século XX, né, a nossa medicina ela era baseada aí principalmente em uso de substâncias naturais, inclusive ainda hoje, a gente tem aí como principal fonte de descoberta de fármacos a natureza, sendo o reino vegetal aí responsável por mais ou menos 80% da nossa fonte de fármacos. A diferença é que hoje a gente não utiliza somente as plantinhas in natura, a gente transforma essas plantas em produtos e quando a gente descobre quem dentro dessa planta traz o benefício para a gente isola, purifica e transforma isso num medicamento, né? Então, você já conhece aí bem o conceito de medicamento, né? Então, medicamento, produto quimicamente definido, né? Não, professor, não é produto quimicamente definido. Quem é o produto quimicamente definido é o fármaco, tá? O fármaco que é a substância quimicamente definida com propriedade terapêutica. O que é o medicamento? O medicamento ele é o que para gente? Ele é a transformação do fármaco num produto que vai facilitar a sua administração e tem uma forma física. Por isso que a gente pode classificar aí os medicamentos, né? Como sólidos, como semissólidos e como líquidos. Vocês devem ter visto aí isso na farmacotécnica, tá? Então, o que é o medicamento? Medicamento é produto tecnicamente elaborado. Vocês viram lá comigo no controle, viram também na farmacotécnica, que a gente usa matérias-primas, né? Entre elas o insumo ativo, que é o fármaco, entre eles, materiais de embalagem, faz operações farmacêuticas e transforma tudo isso num produto que vai ser utilizado aí para o restabelecimento da saúde, para a proteção da saúde, além de outros produtos farmacêuticos também, tá? Caso aí cosméticos, suplementos, correlatos. A diferença dos cosméticos e suplementos é que eles não têm uma substância ativa, ou seja, que tem uma propriedade terapêutica, mas eles também podem ser utilizados como produtos aí para melhorar a nossa qualidade de vida, tá? Então, o medicamento, ele é o quê? Ele é um conjunto de substâncias, nem todas elas são ativas, por isso que a gente tem recipientes e veículos, que são transformadas, né, através das operações farmacêuticas, para tratamento. Então, isso que é o medicamento. Então, um conceitinho que você já tem na cabeça. Medicamento, produto tecnicamente elaborado com propriedades terapêuticas. Que propriedades são essas? Curar uma doença, controlar uma doença, prevenir uma doença,
servir como paliativo para os sinais e sintomas de uma doença ou ser utilizado como forma de diagnóstico, como método diagnóstico. Importante aí que todo medicamento tem fármaco, né, que muita gente chama aí de princípio ativo, tá? Mas a partir de agora a gente vai se referir à substância quimicamente definida, tá? Como fármaco, muito importante. Exatamente por quê? Como eu falei para vocês, né, a gente está na nossa fasezinha de revisão. Então eu vou falar para vocês, eu falei na aula passada, que os nossos fármacos, eles dependem aí de características, tá? Essas características são propriedades físico-químicas ou estruturais, por isso que a gente tem as questões relacionadas aí aos fármacos de mecanismo específico, aqueles que dependem da estrutura, fármacos de mecanismos não específicos, tá? São aqueles que dependem das suas propriedades físico-químicas. Então, quando a gente vai desenvolver e descobrir uma substância que será utilizada de forma terapêutica, a gente tem que ir na primeira fase de desenvolvimento do nosso produto, né? Como o Paul Ehrlich falou, ele pensou lá no conceito da Magic Bullet, que eu falei para vocês. O que é a Magic Bullet? Uma substância química utilizada para tratamento de uma doença de forma específica, tanto que na farmacologia vocês aprenderam um conceito chamado de especificidade. Então, o fármaco ele age num local específico, né? Ele não interage com todas as células do corpo. E esse produto ele vai ter 100% de eficácia, ou seja, ele vai funcionar para aquela doença, vai tratar, vai controlar, vai prevenir, vai diminuir sinais e sintomas, etc. E ele tem que ser seguro, né? O Paul Ehrlich, ele imaginava que o fármaco ideal, ele teria 0 efeitos colaterais, mas na modernidade a gente sabe que, né, como minha mãe fala, os medicamentos ou remédios, como ela chama, né, eles consertam por um lado e esculhambam por outro, né? Mas se a gente utilizar de forma correta, a gente reduz os riscos associados ao uso dessa substância, tá? Então é importante. Por isso que é importante que a gente conheça. Por isso que lá, na fase de desenvolvimento do nosso produto, a primeira parte, a mais importante de todas elas, é exatamente fazer o quê? É conhecer a estrutura dela. Então, por isso que para a gente poder dizer que a gente tem um fármaco, a primeira etapa do processo de desenvolvimento, depois que a gente sabe para qual doença a gente vai desenvolver aquela substância, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? É exatamente caracterizar quimicamente aquela substância. Então, uma vez que a gente descobre aquela substância, a gente transforma isso, né, numa forma farmacêutica, que é o medicamento. Aí, para que a gente transforma em medicamento? Para facilitar a forma de administração dele. Então, a gente pode administrar por via oral, a gente pode administrar direto na corrente sanguínea, a gente pode administrar por via retal, por via vaginal, por via dérmica. Então, tem várias formas de administração. Mas no final de tudo, aquela forma farmacêutica ela vai liberar a substância e essa substância ela vai interagir com o nosso corpo, tá? Então eu trouxe aqui para vocês, tá? Para a gente poder relembrar. Quando a gente fala aí de interação com o nosso corpo, a gente lembra aí, né, que aquela substância ela passa, né, por uma transformação, vira medicamento, e aquele medicamento, em contato com o corpo, ele vai interagir, né? Que interação é essa? É o que a gente chama primeiro aí, a gente pode dizer que para um fármaco ter ação, ele precisa aí passar por 3 fases. A chamada fase farmacêutica, né, que tem a ver com a forma farmacêutica, então a forma farmacêutica ela precisa liberar o seu conteúdo, essa forma farmacêutica ela precisa, né, liberar esse fármaco para que esse fármaco ele possa chegar à corrente sanguínea, isso no caso dos fármacos de ação sistêmica, lembrando aí que a gente também tem os fármacos de ação tópica. Mas, basicamente, a forma farmacêutica ela tem que liberar o fármaco. Por isso que a gente diz que o medicamento ele entra na fase farmacêutica, que é durante a administração, e nessa fase farmacêutica ele vai liberar o seu conteúdo, e a liberação desse conteúdo, o fármaco vai ter contato com o corpo, e a partir daí a gente entra no que a gente chama de fase farmacocinética. É quando o fármaco vai tentar alcançar a corrente sanguínea, existe para isso barreiras, né? Essas barreiras elas precisam ser superadas, então ele precisa aí ser absorvido, ele precisa aí passar por uma membrana plasmática, ele precisa atingir a corrente sanguínea. Uma vez na corrente sanguínea, né? Então isso que eu expliquei para vocês, vocês viram lá na farmacologia, a gente chama de absorção, que é quando o fármaco ele passa do meio externo para dentro da corrente sanguínea. Por isso que a gente tem, né, medicamentos de uso externo, medicamentos de uso interno e medicamentos sistêmicos, tá? Então, uso em cavidades, uso fora da cavidade e atingir a corrente sanguínea. Então, lá na fase farmacocinética, né, esse fármaco ele vai ser distribuído
E quando ele encontrar um receptor ou quando ele encontrar um tecido no qual a sua propriedade físico-química faça uma ação, ele faz, né, ele entra no que a gente chama de fase farmacodinâmica. Tá? A fase farmacodinâmica é quando ele encontra o seu local de ação, ele interage com alguém especificamente, eu falei para vocês na aula passada, inclusive eu trouxe aí uma imagem que eu vou já mostrar para vocês, e a partir dessa interação, com quantidades definidas que a gente determina de dose, ele gera o seu efeito. Então, um fármaco antihipertensivo vai reduzir a pressão, um fármaco, um analgésico não esteroide vai reduzir a dor e o processo inflamatório, um antibiótico vai combater um micro-organismo, né? Um fármaco de aumento de potência cardíaca vai fazer com que o coração bata mais forte, um fármaco diurético vai fazer com que a gente aumente a nossa micção e, consequentemente, faça uma regulação da pressão, e assim sucessivamente. Um fármaco que age a nível de sistema nervoso central, ele pode regular os nossos neuroreceptores, melhorando o nosso humor, combatendo sinais de depressão, e assim sucessivamente. Então, se vocês observarem aí, né, a gente tem uma complexidade de processos, desde a forma farmacêutica até a interação desse fármaco com o corpo e a interação do corpo com o fármaco. Então, a gente tem aí, então, para a gente dizer assim, um fármaco, para ele ter ação, ele passa por essas 3 etapas: fase farmacêutica, fase farmacocinética e fase farmacodinâmica. É importante aqui a gente lembrar que tudo isso que a gente está falando aqui para vocês, que eu estou falando para vocês, a gente está se referindo aí principalmente aos fármacos administrados por via oral, né? A gente tem aí 85% das formas farmacêuticas, dos medicamentos disponíveis que a gente tem hoje no mercado, a maioria deles, né, esses 85%, eles são para administração por via oral, porque é uma via mais fácil de ser acessada, é uma via que requer menos requisitos técnicos e assim sucessivamente para poder ser administrada. As outras vias, por exemplo, né, as parenterais, as administrações endovenosas, as intramusculares, elas fogem um pouco dessa regra geral e elas têm um outro planejamento. Então, o foco nosso aqui é pensando sempre em fármacos de administração oral. Até aqui, tudo bem? Beleza. Então, quando a gente pensa aí no desenvolvimento de um produto, né, a gente viu aí que primeiro a gente descobriu, lá no século XX aí, a gente começou a desenvolver e descobrir que existiam substâncias e que essas substâncias eram capazes aí de alterar o funcionamento do corpo. Então, a gente teve a questão relacionada aí ao fármaco e a gente descobriu que algumas substâncias, né, elas precisavam ser melhoradas, né? Então a natureza ela te entregava lá uma molécula e nem sempre aquela molécula, né, apesar dela ter uma ação farmacêutica, dela ter uma ação farmacológica, nem sempre aquela molécula, tá? Ela exercia o seu efeito como a gente queria, né? Ela apresentava alguns efeitos colaterais. Então o que aconteceu? Nós fizemos algumas modificações, o homem ele começou a fazer modificações nas moléculas, e ele começou a perceber que essas modificações, elas geravam efeitos, né? E esses efeitos, eles podiam ser efeitos benéficos, assim como eles poderiam ser efeitos maléficos. Eu vou mostrar para vocês um programinha, depois eu vou deixar inclusive eu já coloquei no sala de aula, um tutorialzinho para vocês aprenderem a mexer nele. O nome desse programinha, né, chama Property Explorer. Ele é um programa que a gente serve para fazer modelagem de moléculas e entender mais ou menos, né, como é que essas moléculas funcionam teoricamente no corpo. As questões relacionadas a isso, elas, né, vão funcionar, a gente vai ver aí na próxima aula, a gente propriedades que influenciam diretamente aí na questão relacionada à ação dos fármacos. Então a gente vai perceber que a gente pode alterar essas moléculas e essas moléculas elas vão melhorar suas propriedades. Em que sentido? A eficácia, né? Então a gente vai melhorar aí as questões relacionadas à potência, à seletividade, tá? E a gente vai melhorar as questões relacionadas à segurança. Lembra aí que a gente está procurando a Magic Bullet, né? Então a substância que causa, né, que trata uma doença, tem 100% de efeito e 0 de efeitos colaterais. Então eu vou mostrar para vocês que esse programinha aqui, né, se vocês observarem, vou colocar aqui um anel benzênico,
ele apresenta aqui riscos associados, então ele faz uma simulação, comparando aí com um banco de dados de moléculas que nós já temos, e ele vai dizer assim, olha, essa molécula aqui que você está trabalhando, né, ela apresenta esses riscos, ela pode ter mutagenicidade, ela pode ser geradora de tumor, tumogênica, ela pode gerar irritação, ou ela pode ter efeitos aí, né, sobre o aparelho reprodutor. E aqui a gente tem algumas características físico-químicas, né, que eu falei para vocês e a gente vai ver com detalhes na regra dos 5, né, que são importantes aí para a ação dos nossos fármacos. Por isso que eu fiz a revisão com vocês aí de química orgânica, fiz a revisão com vocês aí relacionado a algumas propriedades, né, estruturais, e a gente vai continuar tendo isso aí ao longo do tempo. Mas por que isso é importante? Por que a gente, quando olhar para esse carinha aqui, né, a gente não pode ver ele simplesmente como, né, uma vez um aluno meu, ele olhou uma estrutura assim, vou mostrar aqui para vocês. Ele olhou uma estrutura assim e ele me perguntou, professor, o que é essa caixa? O que é essa casinha de abelha, né? A gente tem que sair da casinha de abelha e começar a enxergar isso aqui como uma molécula, entendendo quando a gente observar, né, as características. Vocês perceberam aqui que eu fui adicionando moléculas, né, átomos, estruturas, e à medida que eu fui adicionando essas moléculas, esses átomos e essas estruturas, né, o que aconteceu? Eu comecei a alterar as propriedades lá que eu falei para vocês, tá? Deixa eu só apagar isso aqui, para não interferir. Tá? Então, se vocês observarem, né, isso aqui que estava todo mundo vermelho, ó, ele já não é irritante, ele já não tem ação sobre o aparelho reprodutor, ele tem uma mutagenicidade média, e ele já tem um efeito tumogênico médio. O log de P, que é o coeficiente de partição, já subiu muito, a solubilidade dele está bem baixa, está muito hidrofílico, né? O peso molecular dele aumentou, a área molecular e a comparação dele com outras drogas desse banco de dados. Então, vocês vão observar aí que quando a gente está mexendo com uma molécula, tá? O mexer, ele não é aleatório. A gente vai ver aí o processo de desenvolvimento de fármacos, tá? A gente vai ver aí que quando a gente estiver lidando e alterando essa molécula, por que a gente altera, professor? Para melhorar a eficácia e reduzir os riscos, tá? Então, a gente quer aí gerar produtos que sejam mais seguros e mais eficazes. Então, vocês vão observar aí, ao longo do tempo, quando a gente for desenvolvendo na nossa disciplina, vocês vão perceber, deixa eu apagar isso aqui tudo, deixar só o meu... Vocês vão perceber aí que quando a gente estiver, né, alterando as nossas estruturas, queria que vocês olhassem para esse ladinho aqui, ó, eu vou criar uma estrutura aqui rapidinho, queria que vocês olhassem para essa coluna aqui da direita, para vocês verem que à medida que eu vou, né, alterando aqui as características do meu produto, tá? Essas características aqui, elas vão sendo modificadas. Então, por exemplo, eu acabei de criar aqui para vocês, só um pouquinho. E aqui uma dupla O, pronto. Ó. Acabei de criar para vocês aí uma molécula bem conhecida, que é uma molécula de salicilato, vulgo ácido acetil salicílico. Então, vocês vão ver aí, né, que ele tem baixa mutagenicidade, baixa, né, capacidade de gerar aí tumores, tumogênico, né, alterar lá o nosso processo de reprodução celular, e baixo efeito sobre o sistema reprodutor, mas ele continua sendo um agente irritante, tanto que um dos efeitos colaterais aí dos analgésicos não esteroides é exatamente a irritação do sistema gastrointestinal. Ele tem um bom log de P, tá verdinho, depois eu vou fazer um tutorial, a gente vai fazer uma aulinha aí para vocês entenderem o que é isso aqui, tem uma boa solubilidade, apesar de ainda ser um pouco mais hidrofílico, mas ele tem uma boa solubilidade, um peso molecular e uma área molecular boa, tá vendo aqui com a estrutura, e o drug likeness, né, ele não parece com outras substâncias, e o drug score, depois a gente vai ver isso aqui, para dizer aí se ele, dentro de um banco de dados, se ele se parece com alguém, e quando ele se parece com alguém, fica mais fácil da gente determinar aí se ele vai funcionar ou não. Então, se vocês perceberem, tá, o que vai acontecer? Tem que dar um jeitinho no inglês, né? Como diz o povo. Língua da ciência aí é o inglês. Tá? Então, se vocês observarem, e eu fizer algumas modificações nessa molécula, eu queria que vocês continuassem olhando aqui para a coluninha da direita. Eu posso alterar essa minha molécula, ó, e à medida que eu vou alterando ela, ela vai ganhando, né,
Percebe aí que eu não estou mexendo no efeito, mas eu estou mexendo nas propriedades físico-químicas, porque eu estou colocando, né, aí características querendo melhorar essa molécula. O efeito dela permanece o mesmo, porque eu não estou alterando o grupo farmacofórico. Tá? O grupo farmacofórico é aquele carinha que, quando o fármaco ele tem, né, uma ação específica, um mecanismo específico, ele vai interagir com um receptor na célula. Aí eu prometi para vocês que eu ia dizer para vocês o que é o receptor. Falei na aula passada para vocês, né? Então, lembrando aí, quando a gente... Deixa eu colocar esse outro aqui que é maior. Lembrando aí, né, quem são os receptores? Então, como é que os fármacos eles vão agir? Em qual, quando a gente diz assim, local de ação, significa, né, que os nossos fármacos, eles podem agir a nível de um canal de íons, né? Esse canal de íons pode ser tanto um canal catiônico quanto um canal aniônico. Então, significa lá, vocês aprenderem na fisiologia, bomba de sódio e potássio, né? Então, vocês perceberam aí que a gente tem alguns canais que fazem essa regulação, e essa regulação podem fazer disparar uma sinapse num neurônio, podem fazer uma célula, né, sofrer uma despolarização e contrair um músculo, e assim sucessivamente. Então, a gente pode dizer aí, né, que os fármacos, eles têm 4 locais que eles têm, né, a sua ação. Então, eles podem agir tanto a nível de canais de íon, então a gente diz que ele é ionotrópicos, ou a gente pode ou ele pode agir numa proteína molecular, e essa proteína ela é responsável por algum processo metabólico dentro da célula, né? Então a gente chama de metabotrópicos, ou eles podem se ligar a uma enzima, essa enzima ela faz alguma coisa, a gente, né, vocês viram aí que as enzimas elas podem criar alguma coisa ou destruir alguma coisa aí dentro do processo metabólico, né? Então a gente tem várias enzimas que servem para os nossos processos biológicos normais. Então, a gente diz que eles são, né, fármacos ligados a quinases. Quinases é uma referência aí para as enzimas. Ou o nosso fármaco ele pode agir a nível de núcleo, né? Alterando aí a nossa replicação de RNA, a nossa replicação de DNA, e, consequentemente, né, ele vai gerar o efeito. Então, quando a gente diz local de ação do fármaco, né, a gente está se referindo a onde é que ele vai interagir. Lembra lá o que eu falei para vocês ainda há pouquinho? O fármaco, ele, né, passa aí para ele ter ação, isso, ele passa aí por 3 etapas. A farmacêutica, está relacionada ao medicamento, liberar o seu princípio ativo. Ele passa aí pela fase cinética, que é quando ele vai tentar atingir a corrente sanguínea, então ele precisa sofrer absorção. Aí, quando ele atinge a corrente sanguínea, ele vai ser distribuído para os tecidos. Se o tecido tiver algum receptor, quem são os receptores? Um desses 4 caras, ele vai gerar a sua ação. Se o tecido for capaz de alterar a estrutura do fármaco, a gente diz que ele é um tecido de metabolismo, né? Então, ele é um tecido biotransformador. Se o tecido for capaz de tirar esse fármaco do corpo, a gente diz que ele é um tecido de eliminação. E se o tecido não sofrer nenhuma influência do fármaco, não for capaz de alterar nada do fármaco, não for capaz de eliminar o fármaco, ou seja, ele for indiferente, aí ele também pode servir para a gente como um tecido de armazenamento. Tá? Então, todos os tecidos do corpo eles têm uma importância para a gente a nível de fármaco. Tá? Então, é importante a gente levar isso aqui em consideração. Então, biologicamente falando, a gente pode dizer que o fármaco ele pode interagir com um ou mais receptores. Por isso que lá, no mecanismo de ação, né, ele não explica como que ele liga. Ele explica, uma vez ligado, o que ele vai fazer? Ele vai abrir um canal, e esse canal vai fazer com que saia um determinado íon, e esse íon vai fazer a membrana ou um músculo contrair. Ou então ele vai alterar lá o nosso metabolismo, fazendo a nossa célula, né, trabalhar mais rápido. Ou ele vai inibir uma enzima, e essa enzima vai controlar um processo fisiológico. Ou ele vai alterar lá o nosso processo nuclear, e o aumento ou diminuição da replicação de DNA e RNA vai influenciar diretamente aí na fisiologia do nosso órgão. Então, é dessa forma que a gente diz que é o que vocês veem lá na farmacologia, que são chamados mecanismos de ação. Até aqui, ok? Tá? Eu vou, como eu falei para vocês, eu vou deixar para vocês um vídeo de revisão aí, para quem não lembra, os conceitos relacionados à farmacologia, tá? Eu vou falar aí para vocês, vou deixar um vídeo depois de revisão, um videozinho curto, né? Farmacocinética e farmacodinâmica em 15 minutos. Então, dá tempo aí de vocês assistirem, só para relembrar esses conceitos que vocês viram lá na farmacologia.
Então, quando a gente pensa na questão relacionada ao desenvolvimento, tá, de um produto, a gente pensa no seguinte, né? Então, o Paul Ehrlich, ele falou assim, precisamos ter um fármaco, esse fármaco, né, essa molécula química conhecida, ela precisa tratar uma doença. De que forma? Ela precisa ter eficácia para aquela doença, né? E ela tem que trazer para a gente questões relacionadas à segurança. Então, se a gente for dizer assim, professor, como é que eu divido, como é que é o passo hoje para a descoberta e desenvolvimento de um fármaco nos dias de hoje, né? Antigamente, a gente descobria muita coisa de forma aleatória ou ao acaso. Foi o caso aí da descoberta da penicilina, eu falei para vocês na aula passada. Hoje não. Hoje, como a gente já entende que existem receptores, que essas moléculas elas podem se ligar a esses receptores, a gente tem mais ou menos ideia de como é que é a estrutura dessa molécula, a gente já tem ideia de mais ou menos como é que são as propriedades dessa molécula e como essas propriedades elas podem, né, interagir com o corpo, a gente faz o que a gente chama de planejamento racional. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês aí o desenvolvimento, vou falar um pouquinho como é que são as fases, tá? Vocês olham isso também na tecnologia, mas eu vou focar na primeira fase e vou mostrar para vocês aí como é que são as formas de descobrir um fármaco, né? Ao acaso, empírico, planejamento racional. Então, tem 5 métodos de descoberta do fármaco. Hoje, com as tecnologias que a gente usa o que a gente chama de planejamento racional, tá? Então, como é que a gente faz? Primeiro, a gente escolhe uma doença, tá? Então, qual é a doença que eu quero tratar? Ah, é uma doença, por exemplo, hoje nós temos aí o COVID, então bem recente. Então, nós sabemos quem que causa a COVID. Quem que causa a doença COVID? Quem é o agente etiológico? Quem pode me responder aí? Alguém pode me responder aí? Quem é o agente causador da COVID? Que é o quê? Tá, o SARS-CoV, não. Né? Quem é o carinha? Quem é o responsável aí? Covid aí, né, a doença, tá? Mas quem que é o agente causador? É um vírus, né? É um coronavírus, tá? É um tipo específico de vírus. Então, nós sabemos que a doença que ele causa, né? Ele causa aí danos às células pulmonares e, consequentemente, ele pode desenvolver uma forma grave e essa forma grave pode levar o nosso paciente a óbito. Só tomar um pouquinho de água aqui. Então, nós sabemos aí, né, que ele pode desenvolver uma forma grave, e essa forma grave, ela pode ser letal. Então, primeira coisa que a gente quer fazer aí, né, primeira coisa que a gente quer fazer é escolher qual doença que a gente vai tratar. Lembra que antigamente, o homem, né, ele não sabia, então ele tinha aquelas misturas milagrosas, cura tudo, impotência sexual, diarreia, câncer, coceira no pé, frieira, micose, gripe, resfriado, tuberculose, então aquelas misturas milagrosas, né? Hoje em dia a gente sabe que não é assim. Hoje, quando a gente quer desenvolver um produto, primeiro a gente tem que saber para qual doença a gente vai desenvolver para quê? Para que a gente possa entender as questões relacionadas aí, tá? Com a doença. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher a doença para que a gente quer tratar. Ah, eu quero desenvolver, então, um medicamento para o tratamento da COVID. Beleza. Já sabemos quem é o alvo do fármaco? Já. Nós sabemos aí que o alvo do fármaco, né, tem que ser o vírus ou o processo no qual, fisiologicamente, o vírus. Então, se a gente conseguir proteger as células do pulmão, talvez o vírus ele não interaja. Então, a gente tem 2 alvos, né? Tem o alvo fisiológico, que é o corpo, e tem o alvo, que é o agente etiológico. Aí, o que a gente faz? Primeiro faz os bioensaios. O que são os bioensaios? Foi o que foi feito aí, né? Tanto que os pesquisadores aí, eles testaram fármacos já existentes para saber se algum daqueles fármacos tinha um efeito sobre o Covid. Tanto que tem toda aquela questão, usa cloroquina, hidroxicloroquina, funciona, não funciona. Nitrazolina, funciona, não funciona. Azitromicina, funciona, não funciona. Né? A gente foi testar primeiro aí, uma vez que ele tem um mecanismo parecido com outras doenças, então, o que os pesquisadores pensaram? Se ele tem um mecanismo parecido aí com outras doenças, talvez algum fármaco possa, né, inibir esse mecanismo ou tratar essas doenças de uma forma. Então, foram realizados os bioensaios. A gente vai olhar isso na próxima aula.
Depois que a gente faz aí a determinação do bioensaio, aí a gente descobre uma molécula e essa molécula ela vira o alvo do nosso desenvolvimento. O nome dessa molécula, né, chama de composto condutor. É a partir dessa molécula descoberta que a gente vai testar e dizer assim: a molécula funciona? Sim ou não? Se ela funciona, ela precisa ser melhorada? Sim ou não? Tá? Então, se ela precisar ser melhorada, a gente vai fazer modificações nela. Então, quando a gente fala melhoramento, a gente fala melhoramento tanto a nível de produto, né, quanto a nível de propriedades físico-químicas, quanto a nível de interação com receptores. Então, a gente vai olhar isso posteriormente. Essa molécula, de onde é que ela veio? Ela é uma molécula de origem natural? Ela é uma molécula sintética? Se ela for uma molécula de origem natural, o que a gente tem que fazer? A gente tem que isolar e identificar o composto condutor, né? E determinar a sua estrutura. Então, se eu peguei essa molécula vinda de uma planta ou de um animal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar aquela molécula da mistura, né? Que aquela planta produziu. Então, se necessário, a gente isola e identifica. Beleza, isolamos e identificamos. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos testar para saber, né, em que local ela age, que nível. A nível enzimático, ela age a nível de um canal ionotrópico, ela age a nível de estrutura, que foi o que eu mostrei para vocês. Então, a gente vai identificar se essa nossa nova molécula, né, ela tem uma relação de estrutura e atividade, se ela se liga a um receptor. Se ela se ligar a um receptor, a gente consegue identificar o grupo farmacofórico, que é o grupo de interação. Então, vocês vão observar aí que quando a gente tem uma molécula, né, essa molécula ela pode ter diversos tamanhos, vou mostrar aqui para vocês, né, então a nossa molécula aí ela pode ter diversos tamanhos, tá? Ela pode aí ter diversos tamanhos. Cadê? Não. Então, a nossa molécula aí ela pode ter diversos tamanhos, tá? Cadê tu? Aqui, né? Então a nossa molécula ela pode ter diversos tamanhos, mas nem tudo que tem na molécula, nem todos os grupos funcionais, eles vão interagir com o nosso receptor. Existe o que a gente chama de grupo farmacofórico. Então, por exemplo, né? Se vocês pegarem aqui, eu peguei dois fármacos que são bem fáceis da gente observar. Penicilinas, ampicilina e amoxicilina, né? São fármacos antibióticos. Se vocês observarem, tanto a penicilina quanto a ampicilina e a amoxicilina, eles têm um grupo central, né, que a gente chama de grupo tiazol, esse carinha aqui no meio, que ele é mantido tanto na ampicilina, tanto na amoxicilina, tanto na penicilina. E elas podem ter diferenças aí nas cadeias laterais ou anexas, tá? Exatamente essas cadeias laterais e anexas são onde a gente pode fazer as modificações. Por quê? Porque se a gente mexer no grupo farmacofórico, que é esse grupozinho aqui, tiazol, né, A e B, ele vai gerar influências na hora da ação e da interação com a estrutura. Então a gente não pode nunca mexer no grupo farmacofórico. Quando a gente quer reduzir um efeito colateral, a gente procura o grupo toxicofórico, tá? Então, exatamente, a gente mexe, porque tirando o grupo toxicofórico, ele não interage com, né, a célula ou com a estrutura lá da célula, ele vai interagir e, consequentemente, a gente perde o efeito colateral, que é bom, tá? Então, o grupo farmacofórico, deixa eu ver aqui a pergunta. Então, o grupo farmacofórico é responsável pela atividade farmacológica do fármaco? Isso, Daniela. Tá? Inclusive, quando a gente for estudar de forma específica, a gente vai ver que os fármacos, né? Eu trouxe exatamente esses dois, ó. Salicilatos. Todos os salicilatos, eles têm um anel benzênico e eles têm uma cadeiazinha lateral. Essa cadeia lateral pode ser um ácido carboxílico ou pode ser um éster, tá? Então, se vocês observarem aqui, ó, no caso aqui eles têm, tá? Então, aqui no caso transformou numa amida, né? Eu tirei o éster e transformei numa amida. Aqui é um sal de éster, mas se vocês observarem, eles praticamente mantêm um grupo aí, ó, fixo. Esse grupo fixo, mesma coisa aqui do caso dos antibióticos, ó, esse grupo fixo é o que é o grupo farmacofórico e é ele que é responsável pela interação aí com as nossas células e os nossos receptores. Então, a gente tem que ter bastante cuidado na hora que a gente vai mexer, né, no composto condutor, para a gente descobrir o grupo farmacofórico e preservar ele, tá? Porque se você mexer no grupo farmacofórico, talvez você altere aí os efeitos, você perca o efeito, perca a potência, né, perca a seletividade, perca a especificidade e assim sucessivamente. Até aqui, tudo bem? Beleza.
Crianças, como eu falei para vocês, eu vou precisar participar de uma reunião agora. Eu queria só fazer essa